Bora lá falar dos 7 hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis. Quero falar que isso aqui é uma cópia de um vídeo que eu assisti, acho que foi terça ou segunda, que sim, perto do feriado, mas que eu achei bem bacana passar para vocês. Mas quem quer assistir pode assistir também no vídeo que eu assisti. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Esse negócio que foi passado foi por um médico e estava numa entrevista com o Jesus Cop. Portanto, tem a ver com a psicologia, tem a ver com Deus, ou seja, tem a ver comigo. As pessoas não misturam ciência e religião, mas deviam parar com isso, porque tudo a ver, ok? Mas, independente de qual sua crença, de que você quer, aqui vai ser a verdade de uma ciência que está clara. 7 hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis. Por que eu quero falar isso? Porque parece que as pessoas estão aumentando as crises emocionais, ansiedades, né? Não sei se está chegando no final do ano, não sei porque acabou o Covid e mesmo assim as coisas ainda não estão se acertando. Mas vamos falar. Eu vou falar rapidamente desses 7 hábitos saudáveis. Depois, talvez, numa próxima oportunidade, talvez eu falo o que eu falo que eu vou fazer, depois não faço. Então, né, vamos fazer isso, depois se der a gente vai falando de cada um separadamente. O primeiro hábito saudável, ele começa falando da Universidade do Reino Unido, que fala que a prática na natureza produz mais saúde mental. Ambientes naturais, a pessoa tem uma saúde mental melhor, ou seja, quem vive em ambiente mais natural, né, igual eu que moro aqui, tem uma saúde mental melhor. E se você tiver que fazer alguma atividade física, fazer nesse ambiente natural. A técnica, né, até coloquei a musiquinha aqui para fazer a técnica de mindfulness, eu não sei falar muito inglês, mas essa técnica aí que está sendo muito usada e muito bem colocada para trabalhar ansiedades, trabalhar emoções, né, com as pessoas. Ela tem essa musiquinha de fundo que fala, parece uma natureza, uma coisa assim de espaço, e se fala para você pensar na natureza, então ajuda muito. E inclusive em 2017 foi criado o transtorno de déficit da natureza. Meus amigos do meio ambiente, né, a minha amada professora Angélica, que estudou comigo no Cefam e hoje é mestre aí, dá aula na Unesp, que a gente fala tanto em natureza, a natureza é muito importante. Então existe um transtorno de déficit de natureza, porque você ficar muito longe disso acaba te dando deficiências de muitas coisas. Então, quando fala assim, vamos passar em ar, né? Eles falam assim que você tem que passar em ar. O que é passar em ar? Tem até um poeta que fala, uns não sei o que, outros passarinham, né? Então, que é a técnica de observar os passos, a rotina dos pássaros. Isso reduz a ansiedade. Ou então você tem ansiedade, está muito ansiosa, né? Às vezes, né, Cida? A gente sabe que tem que caminhar. Por quê? Porque o caminhar diminui a ansiedade. E caminhar perto das árvores, da natureza, vai fazer isso muito melhor. E aí, eu falo que vou colocar para vocês também algumas coisas sobre a Bíblia, porque faz tempo que eu não estou indo muito na igreja, por motivos inúmeros, mas Deus sempre rege minha vida, né? E lá, a gente acha engraçado que em 2017, né, cria-se o transtorno de déficit da natureza. Fala da importância de a gente estar olhando a natureza para ajudar na ansiedade. E lá em Mateus 6, lá na Bíblia 25, 26, está escrito: porque estão preocupados e ansiosos? Olhai os passarinhos. Ou seja, quanto mais você conhece a ciência, quanto mais inteligente você é, mais eu acredito nesse Deus incrível. Que já estava escrito lá. Tem milênios essas palavras. Mas vamos lá. Então seria o olhar para a natureza, a prática da natureza. Segundo, hábito para pessoas emocionalmente saudáveis: organizar. Maria, beijo. Eu falo muito isso, né, Maria, aí para vocês. Estou 3 anos isso, mas eu sempre falo: cuida de você
Tira um dia para cuidar de você. Tira um dia para cuidar do seu cabelo e fazer o seu cabelo. Ah, mas é que eu tenho que me arrumar? Não. Tira um dia para fazer algo que vai te fazer bem, que vai te cuidar. E vai te cuidar de fora, sim. Aí a gente fala assim, mas por quê, né? Aparência é tudo? Não. Mas quando você começa a cuidar de fora, você cuida aqui dentro. E isso tem muito a ver com nós mulheres. Então, às vezes você ir lá e comprar... Por que mulher às vezes tem aquela mania, aquela doença de ficar gastando? Porque quando você compra algo para fora, você tá tentando arrumar o que tá aqui dentro, né? É aquela frase que eu falo para as meninas: há algo de errado numa casa arrumada demais. É algo de errado com a pessoa numa casa arrumada demais. Porque tá tão arrumada, ela tá insistindo tanto nisso. Por quê? Porque tá querendo arrumar alguma coisa lá dentro. Então, quando você muda muitas coisas de lugar, o que você tá querendo mudar aqui dentro? Então, isso é uma das coisas muito importantes. Organizar o que tá lá fora, cuidar do que tá lá fora. Às vezes pode ser organizar o guarda-roupa, organizar uma gaveta, ir lá arrumar o seu cabelo, tirar um dia para você ficar sem fazer nada, ir num restaurante que você gosta, ir tomar sorvete e ficar sentada na praça olhando a árvore, ou seja, cuide do seu exterior. Quando você não sabe mais o que fazer, que tá muito triste, angustiada, não sabe mais o que fazer, arruma lá fora. Né? Arruma lá fora outras pessoas, tá, gente? Arruma alguma coisa que é aqui externo. Quando elas não se amam mais, mulheres que não têm mais valor, que acham que não tem mais o que se arrumar, eu falo assim, ó, cuida de você. Pensa numa coisa que você gosta muito e vai fazer. Tira a sobrancelha, né? Ou faz a sobrancelha. Às vezes o casal tá meio ruim, não tá mais aguentando o casamento, tá difícil. E eu falo assim, pensa de quando vocês conheceram, um lugar que vocês amaram ir. Ou um lugar que foi super bacana e que vocês sempre têm na memória. Vai lá, faz a mesma coisa. Porque esse externo vai fazer você lembrar de uma coisa interna que foi boa. E talvez consiga arrumar e amarrar isso direitinho. Então, vamos organizar o que está lá fora, né? Vamos organizar aqui por fora, que quando você não está conseguindo fazer isso aqui dentro, se você começar de fora para dentro, certo? Tá difícil, não tá complicado? Vai arrumar gaveta, vai arrumar um negócio lá no fundo, vai se arrumar. Ou seja, escolha alguma coisa para organizar. Escolha alguma coisa para arrumar e embelezar. Eu não estou conseguindo organizar a minha vida, vai lá arrumar e organizar a gaveta. Eu não estou conseguindo me dar valor, eu não estou me amando mais, vai lá e faz uma maquiagem, arruma o cabelo, faz uma luzes, vai fazer massagem, vai fazer drenagem. Ou seja, se você não está se amando, vai lá fazer algo para arrumar esse seu amor. Se você não está conseguindo lidar com o futuro, vai lá e faz alguma coisa para arrumar. Então, se organizar, cuidar de fora para dentro. Isso, quando a gente faz isso, a gente reduz o cortisol, porque você fica naquela adrenalina o tempo inteiro que a coisa não está indo, que a coisa não está acontecendo, e você não consegue arrumar esse cortisol seu. Esse cortisol é o quê? É um hormônio que deixa você ali ativo, elétrico, acordado o tempo inteiro. Então, para diminuir esse cortisol e ele não ficar o tempo inteiro aqui, porque o cortisol é uma coisa boa, você ter medo, ansiedade, é uma coisa super boa e Deus fez isso para que você conseguisse olhar com mais cuidado para as coisas que iam fazer bem ou mal e verificar se isso é negativo ou positivo. Mas se essa ansiedade e esse medo consegue atrapalhar a sua vida, ela já está além, né? As coisas têm que ser equilibradas, nem muito nem pouco. Então, quando você começa a organizar as coisas, esse negócio de arrumar, cuidar do cabelo, cuidar da gaveta, isso vai fazer essa ansiedade, esse cortisol diminuir. E tudo tem um limite saudável, lógico, né? Não é pra ficar arrumando as coisas e começar a ter toque de arrumar as coisas. Vamos lá pra minha coisa aqui. E aí, o que vai na Bíblia? A ideia aqui que eu achei muito interessante deles é que era um médico falando uma coisa e eles falando que já existia isso na Bíblia. E aí, quando você vai ler na Bíblia sobre a dracma perdida, né? Tem até uma música. Não tinha nada, ninguém me dava o que fazer. Se tinha sede, assistia o meu peito esmorecer, né? E a mulher fica lá falando que não sente nada,
que não via nada, que não era ninguém. E aí, na música fala assim, por isso que eu desci do céu, acendi a minha luz, te procurei. Ou seja, não vamos cantar para não piorar a situação. Então, ele fala da dracma perdida, porque ela perdeu uma moeda. Então, vamos procurar. Então, quando você perdeu alguma coisa que isso tá mal, vamos procurar ali dentro de casa, vamos organizar ali dentro. Depois que você organizar ali dentro, você consegue resolver as coisas lá fora. Não é incrível? E também volta naquela parte, né? Não fiquei ansiosos pelo que comer e beber, mas priorize o que é do Senhor. A outra coisa que é importante, que ajuda você a ter hábitos, né, e ter uma saúde emocional, é o orar. Olha que incrível. Há esses dias, né, tinha uma colega minha falando para outra que se ela não soubesse orar, era só ajoelhar e ficar quietinha, ou ficar bem quietinha pensando em Deus, que Deus sabia, né? Porque tá lá que a gente fala com Deus com gemidos inexprimíveis, que talvez a gente não saiba o que tá falando, mas nessa entrega é muito bom. E esse orar, né, essa comunhão, esse ato de orar, ele tem muito a ver porque ele se refere que tem alguém num controle, né? E esse sentimento de orar também, a ciência já deixa claro, né? A ciência explica que o orar, quando a pessoa está orando, que está naquele sentimento de comunhão com Deus, esse sentimento e essa situação, ela modula todo o cérebro. Ele ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pelas emoções, né? Então ele desacelera tudo isso que você está sentindo, que está te angustiando, que está te afetando. Isso eu estou falando da oração e como ela mexe não só com o seu emocional, mas mexe com a sua fisiologia, mexe com o seu cérebro, com o seu físico, comprovado cientificamente, ok? E ela diminui também o cortisol, aquele que eu falei que é o responsável para te deixar aceleradão lá, muito, muito acelerado, muito ansioso, muito, né? Muito tudo. E ela também, ela acontece no cérebro, enquanto em oração, nesse fervor, isso visto cientificamente, tá? Ele faz uma regeneração da plasticidade neuronal. Ou seja, a pessoa que teve AVC, se ela ora e se ela tem essa comunhão com Deus, o cérebro, visivelmente, nas máquinas lá que eles fazem, vê essa plasticidade, essa regeneração cerebral acontecendo mais rapidamente quando estamos em oração. Porque ela faz com que o córtex cerebral fique mais espesso. E aí essa área emocional, esse sistema límbico, ele fica menos impulsivo. Não é lindo saber disso? Então, vocês têm que, primeiro, como eu falei, manter-se prática da natureza, fazer exercícios perto da natureza, organizar o que está lá fora e orar. E aí volta de novo a bendita frase: não andei ansiosos por coisas alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos. Então tá muito ansiosa? Não dá para ir caminhar? Não dá para ir lá porque os filhos estão aí, não tem como você fazer? Vai orar, põe uma musiquinha ali, ó, de louvor e vai orar. Olha que bênção. Quarta coisa, ter uma agenda. E aí remete lá por organizar, né, gente? Planejamento, cumprir a agenda, libera uma coisa que você libera quando você tá fumando. Quando você começa a organizar as coisas, ter uma agenda e você vai cumprir naquela agenda. Poxa, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Quando você começa a cumprir o que você organizou e o que você colocou na agenda, te libera a mesma coisa do prazer de quem fuma, né? Te libera a mesma sensação de prazer, de bem-estar. Então, o que eu vou fazer amanhã? Faz uma listinha de tudo que você vai fazer amanhã. Isso vai te ajudar, porque quando você cumprir aquilo, vai te liberar hormônios que vai te fazer bem, vai te dar a sensação de bem-estar. E aí fala que você tem que fazer as coisas, né? Então, quer dizer,
Você vai planejar, mas para ter essa sensação de bem-estar, você tem que cumprir, né? Então, ter uma agenda é muito importante. Ler é a outra coisa, porque o ler, o que é claro no ler? Quando você, a gente já sabe, né? Eu já falei que quando, por exemplo, o que acontece com as nossas traumas é porque você guarda uma sensação que você teve de determinada coisa. E aí o trauma é você ter tido aquela sensação várias vezes por coisas diferentes, né? Por exemplo, esses dias uma moça me falou que ela sente, ela lembrou de uma época quando ela estava na escola e as meninas se separaram dela, colocaram mochilas na frente dela e falaram que era para ela ficar longe, porque senão elas iam ser sujas pela menina, por causa dela ser negra. E aí as meninas fizeram com isso quando ela tinha 4, 5 anos. E essa sensação de rejeição, de ser inferior, de não poder estar com os outros, né? Cada vez que passou, não precisava ter sido o mesmo motivo, mas toda vez que ela se sentiu afastada, isso vai juntando, cria um trauma. Ou seja, o nosso cérebro guarda as sensações. Então, quando eu vou ler, por exemplo, eu vou ler sobre Paris, vou ler um romance, isso que você está lendo acaba produzindo sentimentos de você, e esses sentimentos no seu cérebro vão ser como se estivesse acontecendo. E aí você vai ter essa sensação de bem-estar. Portanto, não vai ler livros horríveis, né? Nada de ler livros depressivos, angustiantes. Vai ler coisas boas. Agora, imagine se essa leitura for a Bíblia, então, né? As partes lindas, os milagres, enfim, a leitura faz que seu cérebro tenha sensações prazerosas que talvez você não esteja tendo na sua vida. E isso vai te causar uma situação de emoção e de ajudar na sua saúde mental. A sexta dica é ser generoso. Quando você faz o bem para alguém, o cérebro libera ocitocina, muita. Mais do que se você receber um presente que você quer muito. Nossa, de repente vão lá e te dar um presente, seu cérebro libera, ocitocina. Se você der um presente e a pessoa ficar feliz com aquilo e você fizer o bem, o cérebro libera ocitocina. Ou seja, ele fica muito mais cheio de coisas boas. E essa ocitocina, que é esse hormônio que te dá bem-estar, que te dá condições de ir para frente, que te dá vontade de acordar no outro dia e trabalhar. Então, generosidade. Quando a pessoa está com muita depressão, o que a gente fala? Você participa de algum grupo de igreja, você participa de alguma coisa. Por quê? Para a pessoa ir lá e cantar, para a pessoa ir lá e fazer alguma coisa pela igreja, ou ir num asilo, ou ir num lugar de creche para ajudar as crianças, ou pegar a praça lá da frente da casa dela, arrumar e plantar umas flores, porque você fazer o bem te libera esses sentimentos bons. Então, às vezes, em vez de você muita fluoxetina, muita sertralina, vai fazer o bem, vai ajudar as pessoas, e isso vai te ajudar de maneira muito melhor e muito mais saudável. Porque a gente fala de presentes, de mais coisa, mas o mais valioso que uma pessoa, a coisa que a pessoa pode te dar, que é mais valorosa no mundo, é o seu tempo, né? A gente vê muitas pessoas que têm muito dinheiro, muito tudo e muita fama, e o que fala? Eu queria estar mais perto das pessoas que eu amo. Então, ou seja, a coisa mais valiosa que você pode dar é o seu tempo. E por último, né, dessas 7 coisas, é o desfrutar. Quem desfruta não se frustra, ele fala lá no vídeo e é muito legal. Então, quer dizer, sentir o gosto das coisas, olhar com um olhar de cuidado e de carinho para as coisas e para as pessoas. Poxa, está chovendo, mas que delícia, está chovendo, vai ajudar as plantinhas, o pasto está meio seco. Sabe, esse olhar de carinho para tudo que está sentindo. Ai, mas olha que água geladinha, que delícia.
Poxa, eu estou trabalhando, tá uma dificuldade, tá difícil, mas eu tenho um emprego, esse trabalho me faz bem, ele me alimenta, dá condições de eu ajudar as pessoas que eu gosto, de cuidar das pessoas que eu gosto. Ou seja, o desfrutar de cada coisinha boa que a gente tem na vida. E esse desfrutar é sentir o gostinho mesmo, agradecer, ficar feliz, gostar daquilo. Isso ajuda você na sua saúde mental. E aí, lembra, né? E aí não tá lá, mas isso é uma coisa minha, mas você lembra do deserto, né? Que o pessoal tava lá no deserto e só ficava reclamando que não chegava na Terra Prometida, que não chegava na Terra Prometida, mas não desfrutava do quê? De ter ali, né, aquela nuvem que cobria eles de dia na sombra, de ter aquele fogo que fazia eles seguirem direito durante a noite, daquele maná que descia do céu. Ou seja, às vezes a gente querendo muitas coisas, desejando muitas coisas além, a gente não consegue desfrutar e valorizar com aquele olhar de carinho e de cuidado o que a gente tem. Que pode ser o que a gente não está querendo, almejando, mas a gente tem e nos mantém no caminho do que a gente quer. Então é esse olhar de carinho que a gente deve ter para as coisas. E essas são as 7 coisas que vocês, os 7 hábitos de pessoas que emocionalmente saudáveis. Não foi tão rapidinho quanto eu imaginei, mas vamos relembrar para vocês fazerem todo o tempo, e quando a coisa estiver pegando, vocês começarem a lembrar, não, eu tenho que ir caminhar na natureza, pensar na natureza, olhar os passos, me organizar algumas coisas que estão fora de mim, cuidar do meu aspecto fora de mim, orar sem cessar, tá na Bíblia, né? Ter uma agenda, e a coisa não é ter uma agenda e deixar lá, não. Ter uma agenda e no outro dia ir cumprindo as coisas dessa agenda, porque o hormônio que libera do bem-estar é quando você coloca aquele... Isso foi feito? Isso te dá a sensação? Então faça isso. Ler, né? Comece a lembrar do hábito de ler. Tem um monte de livros por aí agora que a gente consegue pela internet. O ser generoso. Mas, eu vou ser generoso, tá uma situação horrível, não sei. Vai lá cantar na igreja, vai lá no asilo. Mas eu não quero ir nesse lugar. Vai num lugar que tá lá acabando da sua praça, lá do seu bairro. Começa a fazer um cantinho cheio de flores lindas. Vai arrumar, vai ser generoso com alguém ou com algo à sua volta. Que isso vai te trazer uma satisfação enorme. Isso é uma das primeiras coisas, é um dos pilares que a gente faz para quem está com depressão. Vai ajudar alguém. Porque quando você ajuda alguém, Deus cuida de você. Está isso na Bíblia. Mas a psicologia também, a ciência nos mostra que se você for ajudar alguém, os seus sentimentos, a sua depressão, ela vai estar sendo cuidada. E lá na Bíblia está escrito que se você cuida dos meus, eu cuido de você. Então vamos cuidar dos outros. Desfrutar, olhar com carinho, né? Ter esse olhar de carinho para as pessoas e com as coisas que tem na nossa vida. E assim vai os 7 hábitos das pessoas emocionalmente saudáveis, que foi falado pelo médico, que está lá no vídeo junto com o Douglas Gonçalves do Jesus Cop, e eu vou colocar aí embaixo para vocês verem, seguirem se vocês quiserem também, que é muito bom e sensacional, tá bom? Obrigada!